A Marinéia tinha falado de algumas dúvidas que ela tem. A Marinéia, ela é relativamente nova no grupo, e eu gosto sempre de saber como as pessoas novas estão indo, né? Até que ponto elas compreenderam e quais aspectos dos ensinamentos ainda não são claramente compreendidos. Ela falava sobre questões que depois elas se dissolvem quando a ficha cai, né? Então, essas questões a gente vai mantendo, vai escrevendo, como ela mesma sugeriu a ela mesma, e depois a gente vai deletando quando a gente encontra a resposta por nós mesmos, entendeu? Os ensinamentos vão resolvendo, né? Aí você escreve, Mariné, e depois deleta quando a resposta for clara, tá? Quando for realmente clara. A menos que a pessoa queira compartilhar com o grupo essas sacações, essas fichas, né? E caem, né? Olha, eu estou muito feliz porque eu compreendi mais claramente esse ou aquele aspecto dos ensinamentos, né? Então, por favor, você não deletou ainda, então apresente a sua questão. Tá certo. O que eu fiquei contemplando, pensando, aquela pergunta que foi feita, que você fez para mim, né? Que eu estava vendo a mão. Certo? Lembra que perguntou? Eu respondi que era a mão, tá bom, não soube responder. Aí eu fiquei, em cima da explicação, eu fiquei pensando, e tudo bem, o que a gente vê é a luz, né? Que reflete no objeto, como já foi explicado. Aí eu fiquei pensando, e assim, a luz refletida no corpo sutil é o mesmo processo da luz que a gente vê os objetos, também no corpo sutil seria a luz refletida, e é essa luz que faz a gente ver todos os questionamentos, as emoções do intelecto, e aí a gente consegue, e vai criando essa identificação, tudo isso que, né, mas é o mesmo processo, que o que a gente tem que ver é esse reflexo da luz, né, ir para frente, não ficar só na experiência, e sim tirar um conhecimento dessa experiência. E outra coisa... Deixa eu iniciar a primeira parte da sua questão, que é muito relevante, muito boa. Tá? Então, a Mariné está apresentando a analogia da luz. A luz, né, a luz em analogia, né, apresentada pelos ensinamentos, é a luz solar, né, a luz que nos dá a vida, junto com a água, etc. Então, essa luz, ela tem o poder de iluminar, como nós sabemos, e revelar os namarupas, né? Todos os nomes, cores e formas do universo. Todos os objetos, né? Os objetos densos, materiais, eles são iluminados por essa luz solar. Então, essa luz solar é um grande símbolo da consciência, tá? Então, quando a gente fala a luz da consciência, ela reflete no corpo sutil para produzir o intelecto humano, para produzir o reflexo da consciência, eu sou, eu existo, eu sei que eu existo, né? Então, antes que essa consciência refletida ocorra, né, a gente tem essa fonte de consciência original, tá? Então, essa analogia da luz é algo que é tecnicamente referido como um pramana. O que é um pramana? Pramana é um meio que nos permite conhecer alguma coisa. Se nós quisermos conhecer a física quântica, nós precisamos de um meio de conhecimento. Nós precisamos de uma base, né? Uma base científica, uma base de física, e depois submeter essa base científica, né, a um professor competente, né, com um grupo, e ali a gente vai estudando e desenvolvendo o conhecimento da física quântica. Então, esse conhecimento da física quântica, ela não cai, né, por acaso, ela requer o quê? Um esforço do estudante e um
pramana, um meio, né, através do qual nós teremos determinados conhecimentos, né? Então, a luz solar é um pramana, porque sem a luz a gente não vê nada. Sem a luz, você não sabe o que está no quarto escuro. Quando a luz acende, ela dissipa a escuridão, que é o símbolo da ignorância. A luz é o símbolo do conhecimento. Essa luz, ela ilumina os objetos. Sem a luz, a gente não conhece os objetos. Então, o estudo, né, a ciência da física quântica também é uma luz através do qual nos permite conhecer, né, conhecer a física quântica, ok? Então, existe uma infinidade de meios de conhecimento, uma infinidade de pramanas, né? Então, o que os Upanishads revelam para a gente, que todos esses pramanas, se você tiver oportunidade, ou se você já teve a oportunidade de estudar o curso, o seminário, o webinário que fizemos, chamado Drigdrisha Viveka, né? Ali nós temos diversos meios através dos quais nós contatamos e conhecemos, nós iluminamos e conhecemos os objetos, sejam eles os objetos densos como os objetos sutis, como pensamento, sentimento, né? Então, existem os instrumentos sensoriais sem os quais nós não conseguimos experimentar e conhecer nada, existem os órgãos sensoriais, existe a mente, existe o intelecto, e depois existe o pramana dos pramanas. Qual é o pramana dos pramanas? É a luz da consciência. Então, a consciência ela é muito bem ilustrada, né, como uma luz, porque é a luz da luz. Entendeu? É essa luz da consciência, né, que projeta esse universo, né? E dentro do âmbito desse projeto, desse sistema, existe o elemento fogo que produz luz, né? E este elemento fogo que produz luz irá iluminar os meios ambientes da criatura, do Jiva-Atma, né? Então, existe a luz da luz, né? Então, quando nós fazemos essa analogia desse estudo, né, desse ensinamento, né, de que tudo que a gente vê, como a minha mão, né, a gente vê porque existe a luz física, né? Mas a gente pode expandir este ensinamento e dizer assim, você está vendo esta mão? O que você vê além da mão? Aí você que já aprendeu o ensinamento vai dizer, eu estou vendo a mão e a luz, né? Aí o professor chato vai dizer, o que mais, né? Aí vai forçar você a pensar em algo mais, você vai dizer, eu estou vendo o espaço também, né? Então, quando você viu o espaço, né? Então é o elemento mais sutil, então o professor vai dizer, então o que mais você está vendo? Eu estou vendo a consciência que está iluminando o espaço e a mão que está dentro do espaço. Então, a consciência é o último, né? Iluminador. Por isso que nós colocamos, né, a luz da consciência que ilumina e revela todo objeto de experiência, tanto os densos materiais como os sutis. Veja bem, do ponto de vista dos objetos sutis, como um pensamento ou um sentimento, a gente não precisa da luz física, né? A gente precisa de um outro tipo de luz, né, que é o reflexo da consciência no corpo sutil que produz a mente humana, o intelecto humano. Então, é essa luz refletida da consciência humana, entendeu? É essa que irá iluminar as impressões deixadas, né, através das interações com os objetos físicos, que é o nosso mundo mental, emocional, né, psicológico. Então, este mundo sutil, ele é iluminado por uma outra luz, que não é a luz física, mas é a luz da consciência refletida. Portanto, a analogia da consciência como a luz, ela é perfeita para ilustrar e nos ajudar a compreender aquilo que nós somos. Tá? Então, eu queria responder primeiro a primeira parte dessa questão. Você tem algo mais a respeito disso que precisa ser esclarecido? Só continuando nessa mesma linha de pensamento. Então, quando eu fiquei pensando, eu compreendi que isso era o raciocínio que devia fazer em relação a tudo, que tem a luz maior, a luz da consciência, e a gente vai vendo que a luz vai iluminando. Aí eu pensei que seria o mesmo caso, então,
que esse seria o raciocínio, é o ponto principal de tudo, para a gente poder entender o que está acontecendo, é isso, é essa luz que vai, e a gente vai iluminando, e a gente vai conseguindo ir vendo e vendo cada vez mais. Aí eu pensei, no caso, as vasanas são impessoais. E também... A última coisa que você falou da luz. Qual luz que você estava se referindo? A luz solar ou a luz da consciência? Não, para mim está muito claro desde o início, que da mão é a luz solar, mas quando chega no Jiva, quando chega, já não é mais a luz solar, seria a luz da consciência, então mudou o assunto. Isso, desde o início, isso, quando eu pensei, já foi nessa analogia, trazendo o mesmo raciocínio para a luz da consciência. E então é isso que eu digo, seria o básico para a gente poder entender o funcionamento de tudo, né? O primeiro passo para poder, seguindo essa da luz que vai iluminando, e cada vez mais a gente vai vendo, vai vendo, vai vendo. Aí eu pensei a mesma coisa, as vasanas são impessoais, mas através dessa, a gente consegue, como se diz, é como se fosse também vista o corpo sutil, porque o corpo causal, né, que produz o corpo sutil, e aí são as mesmas, são impessoais. E aí cada jiva vai, de acordo com a sua percepção, vai vendo e trabalhando, e também tudo é essa luz que ilumina tudo, e cada um vai fazendo as suas ações pessoais, né? E tendo as experiências, e o ideal seria sempre tirando conhecimento de cada experiência, para poder ir a um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, seria isso? Foi clara ou não? Eu vou tentar compreender o seu ponto. Deixa eu começar aqui para fazer uma pergunta para você. Quando você disse no início, 2, 3 vezes, que existe uma luz, essa luz ilumina o campo sutil, né? Então, o campo sutil existe aqui, né? No corpo sutil, esse é o corpo sutil. Ali existem, né, todas as funções do Jiva Atma, o intelecto, né, as emoções, o centro de memória, o ego, né, etc. Então, ali é o mundo mental, emocional, psicológico, né, intelectual, né, é tudo ali. Então, existe uma luz que nos permite objetivar e conhecer esses objetos sutis. E aí, eu entendi você dizer que quando se trata disso daqui, né, o corpo sutil e os elementos, né, ou as funções, é algo mais pessoal. Aí você disse mais de uma vez que as vasanas, elas talvez, né, imaginando que elas residam no corpo causal, as vasanas, elas não são pessoais. Você disse isso mais de uma vez. As vasanas não são pessoais. Qual é a sua compreensão a respeito do fato de que as vasanas, segundo você disse, não são pessoais? E as vasanas fazem parte dessa ignorância, e seria como se fosse ignorância, ela é a ignorância, ela é impessoal, ela está aí, ela foi criada, e a gente, trabalhando a experiência dentro da nossa experiência mesmo, e vai tirando os conhecimentos, e vai analisando, e vai trilhando um caminho. Porque eu também tenho escutado e tenho seguido os outras que o Alex lê, né, que é experiência e conhecimento, e eu entendi isso das vasanas, né, que elas estão lá, elas são impessoais, e a gente, conforme as nossas ações, a gente vai trabalhando, mas aí acho que seria um assunto muito longo, né? Não sei se... Sim. Não, eu só queria compreender de onde que estava vindo isso. Eu imaginava que fosse do James Schwartz. James Schwartz, ele às vezes ele gosta de dizer, né, ele costuma dizer que as vasanas, elas pertencem, né, ao campo macrocósmico causal, e não existe nada de pessoal. Mas, do mesmo modo que não existe nada de pessoal aqui,
não existe nada de pessoal aqui, porque essa ignorância é a ignorância experimentada por quase todos. Então, eu quis só esclarecer isso, que o sentimento de pessoalidade é um fenômeno subjetivo humano. O ser humano, quando ele diz minhas vássanas, aí as vássanas são pessoais, né? As minhas tendências, e quase todo mundo se identifica com as suas tendências, os seus hábitos, né? Então, as vássanas, elas são pessoais, a menos que o indivíduo tenha transcendido a ideia de que existe realmente a pessoalidade. E a pessoalidade, ela não existe nem aqui, nem aqui. Não existe, a gente fica com esse sistema, entendeu? Então, essa pessoalidade, eu quero bater nessa tecla, né? Ela depende muito. Fundamentalmente, não existe nada de pessoal neste universo. Tá? É tudo Ishvara, na manifestação, Maya Ishvara, né? Movendo, né, todos os seres vivos, programando todos os seres vivos, né? Mas o ser humano se distingue dos outros porque ele tem uma capacidade intelectual, o assim chamado livre-arbítrio, né, de experimentar e determinar as suas experiências, né, aprender, como você estava dizendo, com as experiências. E esta capacidade intelectual, ela começa com um sentimento equivocado de que eu sou a pessoa, né? Eu sou um indivíduo totalmente separado, independente da criação, né? Então, esta pessoalidade, não pessoalidade, né? Ela depende do observador, depende do Jiva Atma, né? Tá? Então, as vássanas, por exemplo, elas são pessoais no sentido de que nós nos identificamos com nossas vássanas. Ah, meu Deus, que tendência eu fiz, cometi esse erro de novo, que bobagem, por que eu não aprendi ainda? Então, a gente está se referindo a essas vássanas, que elas existem no nosso subconsciente, mas elas se manifestam na mente consciente. O Swami Dayananda costumava dizer que essa história de vássanas, corpo causal, é irrelevante, porque a vássana ela só se torna relevante quando ela se manifesta no corpo sutil, como um desejo ou aversão. Entendeu? Perfeito. Sim, então, perfeito. Depende do... É por isso que chega aquela de ontem, né, da diferença de enquanto é uma ação, que ainda está naquela do fazedor, né, ainda é pessoal, mas quando ele entende que ele não é o fazedor, que tudo é Ishvara, que aí pronto, você vai viver o outro, já tá na devoção, tá na gratidão, que é o salto, né, que a gente dá. Porque quando fica só ação, por mais virtuosa que ela seja, ainda é uma ação eu agindo, é uma qualidade, é um comportamento, então é pessoal. Mas aí, quando ele consegue compreender a diferença, deixa de ser pessoal, né? Então, amarrando com a aula de ontem, seria isso, né? Sim, sim, sim. O sentimento eu e meu é que cria a pessoalidade, né? E o processo espiritual é transcender esse sentimento do ego, né? De que eu e meu, eu sou, eu faço, etc, etc. Perfeito. Fundamentalmente, tudo pertence ao sistema Ishvara. Certo. Muito boa a sua questão, muito boa a sua reflexão. Obrigada.